a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um tema um tanto quanto complicado, né? Obsessão. Podemos considerar um assunto de saúde pública mundial até, né? Porque isso não tem idade, não tem local, acontece com todas as pessoas, todas, né? Uma grande maioria das pessoas podem ser acometidas pela obsessão. Então, assim, a literatura espírita está repleta de exemplos, repleta de assuntos que abordam a obsessão. E, assim, ficaria difícil a gente se aprofundar muito por causa do tempo que a gente tem. Mas eu procurei aqui, de uma forma um pouco sucinta, trazer alguns esclarecimentos aqui para a gente, né? Então, vamos lá, vamos começando. Primeiro, a obsessão, a característica dela. Ela pode ser simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, ou seja, pode ser uma pessoa normal que não aparenta nenhum transtorno assim, né, visivelmente, mas pode ser considerada normal, mas ela pode estar obsediada. E vai até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. O que configura a obsessão? É um encarnado, olha só, encarnado também, ou desencarnado, exercer sobre outrem ação mental negativa através de sugestão, indução ou coação, com o objetivo de domínio. Então, assim, tanto um encarnado pode exercer uma ação de obsessão, mais para frente a gente vai ver, como um desencarnado também. As influências. O Kardec, na questão 459, perguntou aos espíritos: influem os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? Eles responderam: muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. E se a gente pegar também na introdução do Livro dos Espíritos, vai ter lá o item 6, que ele está falando sobre isso, que os espíritos estão em todo lugar. No espaço, aqui, estão se acotovelando conosco, estão vendo a gente, observando o tempo todo. Quer dizer, ele está no meio de nós o tempo todo e observando, né? Então está bem ao lado da gente. A atuação pode ser benéfica, de benfeitores e amigos espirituais, né? Essa influência que eles exercem, pode ser um benfeitor espiritual. Os familiares, os bons, com bons ou maus propósitos. Nós temos familiares que às vezes eles desencarnam, mas eles já estão até preparados, então às vezes eles vêm nos auxiliar, tudo, né? Mas pode ser com mau propósito, né? De repente algum que foi assassinado por questão de herança, alguma coisa assim, ficou com ódio, veio com vingança. Então pode ser esse caso também. Aqueles a quem prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade, tanto nessa vida como na anterior, se a gente às vezes prejudica alguém, vamos dizer assim, um assassinato, cometemos um assassinato. Essa pessoa pode se enfurecer e vir nos obsidiar ainda nessa vida, ou pode ser problemas de outras vidas passadas. No plano extrafísico ou no plano espiritual, também se acham possíveis as mesmas influenciações. O espírito obsidia um espírito também, né? A gente vai ver bastante nas obras do André Luiz, principalmente um livro, Libertação. A gente vai ver muitos casos desse tipo. Tem um outro caso que eu vi bastante também, Memórias de um Suicida, né? Que foi um suicídio, e ele conta lá, quando ele se suicidou, ele contou o aperto que ele passou na época, e ele conta o que acontecia com os espíritos também. Então, existe a obsessão lá também. Cabe a cada indivíduo optar pela onda mental que irá sintonizar. Por quê? O Nourinho falou aqui na quinta-feira passada. A pessoa abre o jornal, depende do que ele está lendo, a gente já sabe, né, qual a companhia que ele vai ter. Né? Hoje a gente assiste um determinado programa de televisão, a gente sabe a companhia que a gente vai estar lá. Você lê algumas notícias, assim, em redes sociais, Twitter, essas coisas, que às vezes você se envolve de um tal modo, você acaba ficando nervoso, fica com raiva e vai vendo aquilo, e de repente você está envolvido de um tal jeito naquilo, então a gente sabe quais são as companhias espirituais que estão ali também. Ao contrário de você estar lendo um livro edificante, um programa edificante, um filme de romance, alguma coisa assim, aí são outros tipos de companhia que a gente vai encontrar. E quem é o obsessor? Não é um ser diferente que só vive de crueldades, não foi criado para ser cruel. Nem um condenado sem perdão da justiça divina. E não é um estranho a nós, é alguém que talvez a quem amamos, outrora, né, ou no passado. Então, assim, é uma coisa estranha, alguém que nós amamos, como pode ser obsessor, né? Mas nós já vamos ver já. E também, assim, não é o capeta, não é o demônio,
não é o Boi-Zebu, não é Satanás, não é uma coisa ruim, igual algumas religiões sempre pregam, né? Ah, é o capeta que está nele, é o demônio, não sei o quê. Não é nada disso, nada. O que é um obsessor? Em última análise, é um irmão enfermo e infeliz. Né? Esse é o obsessor. Um irmão como nós, criados pelo mesmo pai, como nós, e que está numa situação difícil, não está se encontrando, está com algum problema. Né? Então, cabe a nós sempre que a gente pode orientá-los. Nem todo obsessor tem consciência do mal que está praticando. Existem os que agem por amor, por zelo, pensando ajudar ou querendo apenas ficar junto do ente querido. É aquele caso ali que nós comentamos, né? de um familiar nosso. Pode ser assim, uma pessoa desencarnou da família, sei lá, uma mãe, por exemplo, né? E está tão preocupada com o filho que ficou, mas ela, como não tem orientação, ela fica junto dele, querendo cuidar, querendo ver se está tudo em ordem. Né? E às vezes ela não pode, o fluido espiritual dela não permite isso, acaba fazendo mal para ele. Né? Tem um caso a senhora O. Vocês me desculpem, eu li tanto que eu não sei exatamente qual dos livros ele está. Talvez no Libertação, não sei. Mas está nesse livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas, ela comenta esse assunto. A senhora O era uma senhora que estava tudo normal, de repente começou a sentir problemas, uma tristeza muito grande, ficou na cama, ficava chorando, não tinha vontade de nada, até que levaram ela para um centro espírita. E chegando no centro espírita, identificaram que tinha uma companhia espiritual ao lado dela. E quem era a companhia espiritual? Era a irmã dela. A irmã dela, que ela se dava muito bem, as duas se amavam, eram muito queridas as duas, ela já tinha desencarnado há um tempo, mas a irmã dela estava perdida, ainda estava ficando com ela, né? E estava fazendo mal para ela, porque os fluidos da irmã dela não estavam legal. Então, acabava prejudicando. Então, num diálogo lá no centro espírita, né, ela foi atendida e foi encaminhada. É o que acontece aqui na nossa mesa, né, que todo dia de sessão a gente está aqui para atender os espíritos. Por isso, aquilo que o Ed falou é muito importante. Quando estamos lá em trabalho na mesa, atendendo nossos irmãos que ali chegam, é importante a gente ficar em oração, pedir por eles, né, pedir a ajuda de Deus, de Jesus, para que possa confortá-los, possa ampará-los. Isso aí é um trabalho muito importante que a gente faz. As companhias espirituais. Aqui nós vamos falar, o Kardec falando na Gênese, ele fala assim, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no perispírito, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Então, assim, você pensou e, de certa forma, é fotografado no nosso perispírito. E ele fala que, desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. E que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é percebível aos olhos do corpo. Está na Gênesis capítulo 14. Então, o nosso pensamento, por isso é importante o vigiar e orar aí que Jesus falou, o nosso pensamento acaba se refletindo no nosso perispírito e fica ali gravado e marcado. E aí tem lá, assim atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Nós já vamos ver daqui a pouquinho, mas assim, você com o perispírito gravado, o que acontece? Como os espíritos estão ao nosso redor o tempo todo, né, como Kardec mencionou, então fica fácil para eles conseguem ver tudo. Eles olham lá, esse roubou, esse fez aquilo, esse gosta daquilo, então fica muito fácil para eles. E o que predispõe à obsessão? Vamos lá. Aí nós estamos falando, acho que no André Luiz, não, é no Obsessão e Desobsessão da Sueli. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas, zonas enfermiças, nós já vamos ver também, em nosso campo mental, utilizando a inoculação de pensamentos alheio, que por ser de teor inferior, age em nós como uma afecção mental, ou uma enfermidade mental, instalando-se em decorrência do processo obsessivo. Então é ali, naquele onde está a seta, o campo mental, né, eu quis identificar, mas aí do campo mental, o espírito tem acesso ao corpo todo. A gente pode ver que está tudo ligado com o perispírito e com o corpo físico. Toda e qualquer enfermidade que pode acontecer, vai acontecer onde? No perispírito e vai acabar se refletindo no corpo físico. Porque o que essas energias mórbidas fazem são energias, assim, não saudáveis, né? O que vai acontecer é isso, dependendo do caso, ela vai criar as nossas doenças. E no mecanismo da mediunidade, o Aulus, que é o espírito lá que eu estava orientando o pessoal, lá, André Luiz, onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E
onde existe associação, ou através dela, é feita a interdependência e a influenciação recíproca. Então, você tem o pensamento, tem a associação, né? E essa associação acaba causando a interdependência e a influenciação recíproca. Agora, sim, tem como resolver isso? Tem, mas nós não vamos ver agora. Daqui 15 dias eu vou falar de novo, vou falar na desobsessão. Aí nós vamos ver o que a gente precisa fazer, né? Porque a gente tem, afinal de contas, o nosso livre-arbítrio. Então, a partir do momento que a gente perceber que aqueles pensamentos não são nossos, né? São pensamentos estranhos a nós, e você acabar se entregando para aquilo, você acaba sendo obsediado ou sendo dominado pelo espírito obsessor. Então, cabe a nós, no nosso livre-arbítrio, combater isso, né? A gente não pode simplesmente se entregar. Então, a gente tem que combater. Mas vamos entrar em mais detalhes. Daqui 15 dias eu vou falar sobre desobsessão. Bom, energias mórbidas, está aí, ó. As fontes de energia de tons diferentes alteram a estrutura perispiritual, podendo gerar núcleos doentes devido à alta carga mórbida. Aqui são aqueles pontinhos pretos, marrons, que estão ali no pescoço, na cabeça, né, aqui no peito. São esses pontos aí de energia mórbida. É isso que o espírito acaba enxergando. Quando ele olha para a gente e vê esses pontos de energia, fala, opa, esse aí gosta de roubar, esse aí gosta de beber, gosta de fumar. Quando eu falei aqui de vícios, a gente falou um pouco desses obsessores, né, que leva à questão do vício. Então, quem não assistiu, está lá no YouTube, nossa palestra, ou no Face, no Instagram, se quiser dar uma olhada, mas também nós falamos ali de obsessores. Então, é isso que eles acabam vendo. E isso que eles acabam vendo acaba atraindo eles. Bom, já que ele é assim, eu também sou, então existe aquela sintonia entre os dois, né? Esses desenhos são usados para evangelização espírita, evangelização espiritual. É lá do centro do Eurípides Barçanufo, em Sacramento. É um centro que chama, acho que... Agora eu não me lembro, daqui a pouco eu vou lembrar. Alguma coisa de caridade. Esperança e caridade, Esperança e caridade. Eles usam esses desenhos, que são os médiuns psictográficos, eu não lembro o nome ao certo, mas é isso. E eles fazem desenhos, né? E com esses desenhos eles utilizam a evangelização espiritual. Bom, a atração de energias mórbidas. Olha a situação que ficou o perispírito. Aquilo que a Sueli Caldas falou. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, propiciando a inoculação de pensamento alheio. Então está aí a situação do perispírito desse que está aí, dessa pessoa. Imagine o tipo de enfermidades que essa pessoa pode estar sofrendo, o tipo de influência que ele pode estar sofrendo, né? Influência, assim, às vezes, de tudo quanto é tipo, né? Para fazer qualquer coisa, para praticar suicídio, para essas coisas todas. Então, é o que eu falei, cabe a nós, como nós temos livre-arbítrio, falar isso aí não é meu, não é isso que eu quero para mim, e afastar esse tipo de coisa da gente. Mas um perispírito nessa condição é muito complicado para ele, né? Porque ele vai atraindo cada vez mais. Tem uma passagem lá de Jesus que fala, quando você limpa a casa, você descuida, vem o espírito volta, né, o obsessor, e traz com ele mais 7. É mais ou menos a mesma coisa. Essas energias negativas vão atraindo outras e mais outras, e aí é difícil, né, combater. As várias expressões do mesmo problema, os vários tipos de obsessão. Tem lá de desencarnado para desencarnado. Como eu falei, né, no livro Libertação a gente vê muito isso. Tem uma história lá, zoantropia, que chama. É a transformação em animal. O perispírito de um ser humano se transforma em animal. E o mais comum chama-se licantropia, que é a transformação em lobo. Tem uma mulher que apareceu lá, é um local que o André Luiz foi, num plano inferior, bem inferior mesmo, né, terrível das trevas, e toda semana eles tinham um julgamento lá. Daí chegou a senhora, tinha matado os 4 filhinhos e tinha mandado matar o marido dela também. Daí se entregou a bebida, tudo isso, mas não resolveu nada. Bom, e chegando lá, eles falaram, ela falou sobre isso, confessou, inclusive, e daí eles começaram a falar, é uma loba, é uma loba, é uma loba. Então, toda essa ação magnética desse espírito, que era o julgador lá, fez com que o corpo dela fosse se transformando numa loba. Ela aceitou aquela sugestão. E ela merecia isso? Até merecia, segundo o instrutor lá. Mas ela pode se livrar disso. Ele falou, se ela tiver a cabeça voltada para o bem, não sei o que, ela consegue se recuperar. Mas olha aonde vai o poder dos obsessores. Existem obsessores muito inteligentes. Então, as formas que eles utilizam são variadas. Né? A gente, às vezes, começa a estudar, eu comecei a ver sobre isso, mas, às vezes, você acaba não entendendo determinadas coisas, né? Como é que acontece. Porque, afinal de contas, nós não estamos lá também para entender melhor. Então, às vezes, o André Luiz fala alguma coisa, mas você fica imaginando, como será? Será que é isso? Será que é aquilo? Mas, enfim, a hipnotização dele transformou a mulher numa loba. De desencarnado para encarnado. Isso é o que a gente normalmente conhece, daqui a pouco nós vamos ver algumas coisas sobre isso.
encarnado para encarnado, domina a mente os eleitos de vítimas. O que é isso? Ciúme, inveja, paixão, desejo, poder, orgulho, ódio, o assédio, né? Não podemos esquecer do assédio. O assédio em cima de uma pessoa, a pessoa acaba ficando submissa à vontade daquela pessoa, né? Então, isso não deixa de ser uma obsessão, né? Um chefe tirano que está impondo determinadas condições para o funcionário dele, que ele acaba aceitando a contragosto. Mas tem alguns casos que é de uma forma tão sutil que a pessoa que está recebendo essa obsessão acha que é por amor. Não, ele está cuidando de mim, né? Ele gosta de mim, é amor, não sei o quê. De tão sutil que é, mas no final da história não deixa de ser uma obsessão. De encarnado para desencarnado. Por desconhecimento, vinculam-se obstinadamente, hein, gente? Não é qualquer pensamento, aos entes amados que as precederam do túmulo. Então, às vezes, aquela mãe perdeu um filho, ou o filho perdeu a mãe, ou qualquer ente querido que você tenha perdido, e você fica naquela fissura, sempre lembrando nele, chorando e triste, isso, aquilo, se ele tivesse aqui, se não sei o quê. O que acontece? Você acaba prendendo ele aqui com você. Ele não consegue se desvencilhar, você acaba obsediando ele, né? E ele tem que seguir o caminho dele, tem que se tratar, porque às vezes o perispírito dele ainda não está legal, e o fato de se atrair e manter ele aqui com você faz mal para ele, mas faz mal para você também. E tem um caso lá no livro, no Mecanismo da Benignidade. Não é exatamente isso. O André Luiz fala que é uma obsessão recíproca. Mas eu não abordei o tema aqui, mas vamos lá. O caso do Libório. O Libório, ele tinha desencarnado, e a mulher dele estava sendo obsediada por ele, né? Então estava perdendo fluido, ele estava contaminando ela com os fluidos negativos dele e tal. Aí André Luiz e os instrutores foram averiguar o assunto, e perceberam que na cabeça dela também estava o pensamento dele, ou seja, os dois estavam reciprocamente se obsediando, mas quem começou? Ela, que estava aqui, e ele que foi para lá e não deixou seguir o caminho dele, ou foi ele que começou? Mas é alguma coisa nessa linha, né? Então, assim, o ente querido se foi, é triste, é duro, é difícil, muito, mas a gente tem que orar por ele. Ele só foi antes da gente, tem um novo caminho a seguir, né, e pedir que ele siga bem, e aqui a gente vai ficar bem, e que ele seja amparado, isso tem que ser. Agora, ficar lamentando, chorando, e assim, sabe, não largar esse pensamento, é difícil para ele, assim como é difícil para nós. Simbioses das mentes. Aqui, André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Está no capítulo, eu sugiro que vocês leiam depois, capítulo 14 e capítulo 15. São 2 capítulos só, ele vai falar sobre obsessão, né? Simbiose da mente, aqui ele fala do familiar. Amedrontada perante o desconhecido, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colada aos que mais ama. E daí, é o que eu falei, o fluido desse espírito não estando preparado vai acabar contaminando o encarnado, né? A mente entrega-se inconscientemente ao desencarnado que lhe controla a existência. Então, assim, às vezes é um familiar que ele até está, de certa forma, evoluído, está consciente do assunto, ele pode até fazer o bem, mas é raro o caso, né? Pode até orientar a pessoa, né, instintivamente, né, intuitivamente. Então, ele pode até orientar, mas é muito raro isso, né? Tem que ser um espírito já evoluído, equilibrado para fazer, mas não é o caso normalmente. E André Luiz fala também de uma mediunidade evidente ou irreconhecida. Vamos entender o que é isso. Aí ele fala assim, inteligências nobres, aprisionadas a cultos estranhos, relacionada à fé, ele fala, sofrem a intromissão de ideias de terror, na perspectiva ou na intenção, vamos dizer assim, de se afastarem das entidades que lhe dominam a mente através de palavras com vistas faliciosas a vantagens materiais. Ou seja, aqui ele estava falando de um familiar, na verdade, né? Mas pode ser qualquer outro. Um familiar que está numa religião, de repente ele desencarnou, e ele fica lá com o outro familiar dele, né, obsediando, falando, tal. Aí o familiar, pô, sabe, não está legal, estou querendo largar, eu não estou mais concordando com isso. Aí começa a vir as coisas na cabeça dele, amedrontando ele. Olha, aqui com Deus você vai ser próspero, você vai se afastar de Deus, é o demônio que tem várias faces, e aí vai, né? Os discursos impondo medo na pessoa para que ela não se afaste da religião. Quem não assistiu o filme do Divaldo, depois assista lá, ele vai ver que ele é obsediado por um padre. Em determinado momento, o padre fala para ele largar o espiritismo, que o negócio dele é na igreja, não é no espiritismo, que é para ele largar, para ele largar. Quer dizer, era um padre, né? Então é mais ou menos a mesma coisa, né? Pô, você é determinada religião ou determinado culto, você faz isso, não larga, não larga. É isso que acontece, e põe terror na mente da pessoa. E aí a coisa pode se agravar pela histeria e psiconeurose, ele fala. Se expressam igualmente nas moléstias nervosas complexas. O paciente sofre espasmo tônico,
acompanhado de convulsões, às vezes sem qualquer perda de consciência, equivalendo a transe mediúnico autêntico. Eu peguei essa foto aí por causa dessa senhora que está deitada aqui. Talvez é o caso típico que ele está falando, talvez ela esteja tendo espasmo e tal. Mas já vi alguns programas uma vez que o pastor chama determinada pessoa, ela fica tremendo lá no chão, tendo espasmo, e ele está expulsando o demônio, o capeta, essas coisas assim, né? E que a gente já viu que não é nada disso, né? Mas aí pode acontecer isso. Por quê? O espírito aproveita os estados emotivos mais intensos da pessoa e acentua a própria influenciação dele. Então ele vê que ela está naquele estado assim bem intenso, né, de fé, de coisa assim, aí ele aproveita e acentua mais e acontece isso. E continuando na histeria psicose, tais entidades espirituais vivem por longo tempo entrosadas psiquicamente com seus hospedeiros. Assim, não é do dia para a noite, não é no estalar do dedo, é um tempo que leva, né? E ele fala que atua sobre o centro coronário do encarnado, impondo-lhe a substância dos próprios pensamentos que a vítima utiliza normalmente como se fossem seus próprios. Esse centro coronário, depois ele dá alguns detalhes que não dá para a gente entrar aqui, é um pouco entra na área médica, mas ele fala que ele controla o tálamo, né, e os centros, os feixes de nervos que saem do tálamo e atingem o córtex. Ou seja, atingir o córtex que ele está controlando a mente. Mas o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que estuda a pineal, ele fala que a pineal capta toda essa influência espiritual e armazena no tálamo, onde o André Luiz falou que eles atuam. E do tálamo ele pode mandar para o córtex cerebral. Aí que se tem a clarividência. A clarividência, na verdade, é aqui atrás, no outro local do cérebro. Mas a audiência, né, a fono, tudo está aqui nesse córtex frontal. Então é por aí. Só que também daí, ao invés de ir por córtex, pode ir por tal de hipotálamo, que aí controla sexualidade, comida, e aí vai os distúrbios todos, né, as glândulas endócrinas e tal. Então a verdade é o seguinte, o espírito aí no coronário, ele controla o corpo todo. A verdade é essa. Ele faz o que ele quer. Aí ele fala em infecções fluídicas, André Luiz. Muitos acometem os adversários empolgando-lhes imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura. Ou seja, são influências que ele coloca na mente da pessoa, né, que vai perturbando e acaba levando à loucura. Mas tem um caso pior. Ele fala, noutras circunstâncias, porém, efetua-se a simbiose em condições infelizes, que ele fala. Não que a de cima aqui não seja infeliz, né? Mas é pior a de baixo. Inoculando-lhes fluidos letais, conduzidos a longas perturbações, quando não lhe impõe lentamente a morte. Então, assim, tem uns casos que eu vi também, que o próprio espírito ele pega um fluido que ele chama de quimismo do espírito, alguma química do espírito dele, e injeta também na pessoa que está sendo obsediada, ou na vítima dele. E aqui eu estou achando que é esse caso. Fluidos letais é isso, é o quimismo que ele tira do próprio espírito e injeta na pessoa, que pode causar até a morte lentamente. E no livro dos médiuns, tem esse caso aqui. Muitas vezes também não há mais do que desejo de fazer o mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. A impaciência, que por isso a vítima demonstra, mais intensifica o ataque dele, né, vamos dizer assim, porque esse é o objetivo que visa. Ao passo que a paciência leva a cansar-se. Então, se ele estiver sendo obsidiado, está com paciência, não sei o quê, esse espírito acaba meio que cansando. E por quê? Ele tem ódio e inveja do bem, porque como ele sofreu ou que ele está sofrendo, ele acha que ninguém também tem que se dar bem, tem que sofrer também. E atua mais nos humildes, segundo o André Luiz comentou aqui. Desculpa, aqui é o livro dos médiuns, do Kardec, né? Aproveita e ataca mais os humildes. É mais simples, uma pessoa mais assim, então ele ataca mais essas pessoas. Agora vamos falar de um outro caso bem sério, ovoides. Não sei se já ouviram falar, mas aqui, ó, envolve sutilmente suas vítimas e eles auto-hipnotizados, por imagens de afetividade ou de vingança, infinitamente repetidas por eles próprios. Então, eles imaginam aquela imagem e ficam repetindo ela, a imagem de vingança, por exemplo. E acabam em deplorável fixação monoideística. Monoideística é um pensamento só. Transformando a morfologia do veículo espiritual, ou seja, do perispírito dele. O que acontece com o perispírito? Por falta de função, os órgãos psicossomáticos
ficam retraídos, assemelham-se à forma ovoide, vinculados às próprias vítimas. É como se fosse uma ameba, vamos dizer assim. Né? Então, eles ficam, desde o plano aqui, eles podem ficar presos à vítima e podem acompanhar até depois da desencarnação. É o que nós vamos ver aqui. Ó. O obsessor passa a viver do clima pessoal da vítima, absorvendo-lhes as forças psíquicas e, em muitos casos, se prolonga para além da morte física. E aqui, então, para encerrar, tem essa história no capítulo 7 do livro Libertação, Quadro Doloroso. Essa senhora, lá no plano, né, das trevas também, eles estavam andando por lá, e daí eles viram essa senhora, com esses 3 ovoides. E daí eles foram chegando perto, a senhora conseguiu vê-los e começou a chamar pelo Cláudio, Cláudio, Cláudio. E quem era o Cláudio? Era o esposo dela. Só que, eu acho que o orientador era, não lembro o nome dele, Glauco, não lembro. E ele falou assim que o marido dela já tinha reencarnado, provavelmente. E o que eram esses ovoides? Eram vítimas dela, porque o Cláudio, quando solteiro, ele tinha fazenda, aí ele se envolveu com uma escrava, teve 2 filhos com a escrava, e depois disso ele casou com essa senhora aqui. Só que a senhora e a escrava com os filhos permaneceu na fazenda. Essa senhora, ela descobriu mais tarde essa questão desse romance com ele com a escrava. O que ela fez? Mandou a escrava embora, longe, que acabou morrendo, distante. Os 2 filhos, ela mandou o capataz acusá-los de roubo, ficavam acorrentados, né, com o pescoço acorrentado. Por fim, ficaram com tuberculose, acabaram desencarnando sem tratamento algum. Então, os 3 estavam querendo vingança. E o André Luiz, ele colocou a mão no ovoide, para escutar, né, o que estava acontecendo, ele colocou a mão lá, aguçou os ouvidos dele, e eles falavam, vingança, eu não vou sossegar enquanto não ter vingança. E outros falavam, assassina, assassina. Quer dizer, os 3 envolvidos com ela, né, sabe-se lá desde quando. Mas o que ia acontecer por final? O Cláudio, como já estava encarnado, ela ia reencarnar também, ia receber os 3 como filho, né, para ver se a coisa se equilibrava, vamos dizer assim, no amor. Mas é o que ia acontecer. Então é isso, gente. Agora aqui, ó, sugestão para vocês lerem. São livros fáceis de ler, gostoso, tranquilo, tem muita história, sabe, que você vai entendendo a história assim. São histórias mais curtas, assim, bem tranquilo. Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Esse livro aqui, Obsessão e Suas Máscaras, para quem é da doutora Marlene Nobre, quem não leu as obras do André Luiz, que tem bastante assunto de obsessão, ela fez um apanhado de toda a obra dele e colocou os assuntos aqui. Então, ela vai relatando os assuntos. Então, para quem quiser ter a oportunidade, vamos dizer assim, de pegar uns resumos dos casos de obsessão da obra do André Luiz, esse é o livro. Depois tem Tormentas da Obsessão, é do Divaldo e do Manuel Filomeno de Miranda. Esse aqui é interessante, principalmente para os médiuns, viu? Porque ele foi numa colônia espiritual, é o Hospital Esperança, do Eurípides Barçanufo, fundado por ele, onde lá muitas pessoas atormentadas, não só médium, né, eu falei, mas aqueles que faliram no trabalho espiritualista. Né? Então, médiuns, padres, pastores, aqui que saíram fora da palavra de Deus, de Jesus, né? Ensinaram errado, chegam lá de maneira muito transtornada. E o Manuel Filomeno de Miranda teve a oportunidade de entrevistar vários deles lá e colocou nesse livro aqui. Então, tem umas histórias interessantes. Bastidores da Obsessão também, no Manuel Filomeno de Miranda, tem bastante histórias também. São livros de fácil leitura, tranquilo, tá? Depois tem Seara dos Médiuns, do Emmanuel. O livro Libertação é importante ler, é um livro muito bom do André Luiz, fantástico livro. O capítulo 23 do Livro dos Médiuns vai falar exclusivamente sobre obsessão, então quem quiser pegar lá, ele focaliza muito nos médiuns, né, que as obsessões mediúnicas dos médiuns, mas é interessante para a gente conhecer também. E depois tem o Livro dos Espíritos, da questão 459 a 535. Aí ele vai falar de obsessão. Então, assim, recomendo a leitura para vocês, principalmente os 4 primeiros livros, são muito fáceis, e o livro Libertação também, que é muito interessante. Bom, e agora vamos para a segunda parte nossa, vamos tratar nossos irmãos lá e ver como a gente pode ajudá-los lá. E nesse tempo, peço que vocês todos fiquem em oração, pedindo por eles lá para que sejam atendidos. Né? Obrigado.